Vocês viram, gente, cada vez que olhar no relógio, ó, dê um sorriso e já são 10h30. O André já tá na linha, Flá. A gente vai conversar com o André por Skype ou pelo telefone? Ah, por Skype, então a gente vai conseguir ver o André direitinho. Gente, as aulas do André fazem tão bem e ele sempre fala uma coisa que eu gosto muito. O passado não existe mais e o futuro é uma ilusão. E durante a aula, ele vai falar aqui pra gente, ele fala muito perceba-se, perceba-se. E quando você começa, você se percebe mais ou menos, mas daqui a pouco você vai percebendo e dá aquela consciência corporal, como tá o seu corpo. Ah, dor na ciática, Nádia? O yoga, ele ajuda o corpo inteiro, corpo e alma. Eu acho que o André vai falar aqui pra gente, mas significa união, né? Yoga é a união do corpo, da alma, trabalha todos os músculos, até aqueles que você nem imagina que existem. Trabalha, alonga, fortalece. É maravilhoso. É linda essa frase, né? O passado não existe mais e o futuro é uma ilusão. E o final da aula do André é muito bonita também, que eu quero que ele fale aqui. E o André já está ali com a gente. Que bom, André! Deixa eu virar aqui, ó, para quem tá no Instagram poder ver a carinha do André. Bom dia, André! Que bom que a gente conseguiu! Bom dia, pessoal. Muito obrigado por essa oportunidade de trazer um pouco sobre o yoga para todo mundo aí. Ô, André, uma dúvida que todo mundo acho que tem. Yoga ou yoga? Ó, na verdade, assim, se a gente for falar em português, o correto seria falar yoga. Tá. Mas nós que trabalhamos com a yoga ou com yoga, preferimos falar ele baseado na língua original, né, na Índia, que é o yoga, né, que lá na Índia ele é um sinônimo masculino e aqui no Brasil colocaram como sinônimo feminino. Mas tanto faz se falar yoga, se colocar com acento, se colocar com i, com y. O importante é entender a prática. Ai, que gostoso. Conta pra gente um pouco, se você quiser se apresentar, falar um pouco de você e contar um pouco para quem não conhece o que é yoga, o que é essa prática. Então, o yoga, ele é um sistema filosófico da Índia que reconhece que boa saúde física e mental traz um estado profundo de concentração. Isso quer dizer que o processo, né, ele leva ao praticante um estado de silêncio, deixando a mente livre de suas distrações diárias. As pessoas conhecem a prática do yoga com os exercícios, né, com os asanas, com as posturas, e é a partir das posturas que a gente leva essa sensação, né, de melhora na parte da mente, né, e é também o controle da respiração também ajuda muito, né? A palavra yoga significa união, então eu digo que assim seria a união da sua mente com o seu corpo e com o seu espírito. Por que união com a mente e com o corpo, né? Geralmente a gente faz as coisas na nossa vida, a gente faz o nosso trabalho, faz os nossos afazeres e muitas vezes a gente tá pensando naquilo que a gente tem que pagar, no problema dos filhos, né? Então você não está plenamente fazendo aquilo que na sua prática que você está fazendo. Mas o yoga traz essa sensação, né? E além também de trazer uma paz mental e trazer uma paz no seu corpo, no geral, assim, né? Principalmente porque no final tem sempre um relaxamento. Mas é muito gostoso e você é muito didático, né? Todos os professores são assim porque você faz... A gente faz uma postura lá, uma posição, aí você vai falando desde o dedinho do pé, não sei o que, e quando você vê, você já tá fazendo o negócio bem feito, porque você também soube guiar muito bem e com paciência e tudo. É uma tradição dos professores serem assim? A tradição é de ser nesse sentido, porque a gente tem que criar um objetivo, né? Apesar que, assim, a gente não pode criar uma ansiedade para este objetivo, mas se você vai mostrando, observando cada ponto do corpo, cada
também a sua respiração, cada músculo, cada articulação, você chega neste objetivo que é na prática da postura. Porque é aquilo que eu comento, né? O importante não é você fazer a postura que o professor está fazendo, ou que você vê na televisão, ou que você vê nas revistas. O importante é você sentir o seu corpo, aceitar os seus limites e fazer dentro das suas possibilidades e levar a intenção da postura. Então, esse é o mais importante, a intenção da postura. Né? Não tem problema se você não consegue levantar o braço e encostar o braço na orelha. Isso não é importante. O importante é você ter essa sensação e saber que você está tentando levar essa sensação no seu braço, no seu corpo, e buscando esta observação, né? Que isso é o mais importante. Então, eu percebo também que, assim, você consegue levar muita humildade. Ninguém se compara com ninguém. Também a gente está online, né? Mas ninguém se compara com ninguém. E aquela semana do yoga, que foi aonde eu e até o Raul decidimos, não, a gente vai fazer, e eu sei que você vai dar semana que vem, você ia falando uns preceitos, assim, 2 por dia, e que dá para usar isso no dia a dia, né? Na vida. E eu achei muito legal, porque às vezes você está fazendo uma coisa que você acha difícil, você falava contentamento e não sei o quê. Aí você já vai mudando e fica tudo diferente também com isso. Nós trazemos 10 preceitos, né, que a gente vai fazer na prática e a gente vai trazendo esses preceitos dentro de nós mesmos. E o legal dessa prática da Semana Yoga Livre, então a cada dia trazemos 2 preceitos e tentamos trazer esses preceitos na hora que você estiver fazendo a postura, na hora que você estiver observando a sua respiração, percebendo o seu corpo, né? Você quer que eu fale sobre eles? Eu quero, porque vai ser o quê? 5 dias que a gente pode fazer aula de graça, e aí cada dia você vai falar, então, de 2 preceitos, é isso? Exatamente. Então, deixa eu ver. No primeiro dia, segunda-feira, 21 de junho, quais serão os preceitos? Então, a gente vai falar sobre o Ahimsa, que significa a não violência, e Satya, que é não mentir. E esses preceitos traz uma coisa um pouco mais além, né? A não violência, quando a gente fala de não violência, não é só você não bater numa pessoa ou você xingar a pessoa. É a não violência dentro de você, né? Então, você não ter pensamentos negativos, você sempre tentar trazer pensamentos positivos, não violentar o seu corpo, como a gente sempre fala na prática, né? Por exemplo, numa prática de postura de yoga, a gente não ultrapassar os nossos limites. Então, a não violência nesse sentido. Satya, de não mentir, de você sentir realmente o seu corpo, sentir como você é neste momento. Então, você não ultrapassa os seus limites, né? Aí, no próximo dia, né? Que vai ser dia 22/6. Vamos falar de Asteya e Brahmacharya. Asteya significa não roubar. No sentido mais amplo, significa não desejar aquilo a que você não tem direito. Então não é só você não desejar aquilo que não te pertence. Se você já pensa e você não rouba, vamos dizer assim, né? Isso você já está pensando errado, né? Então você não tem esse, vamos dizer, desapego, né? Desse sentido, né? De não roubar, de não... E também não enganar as outras pessoas. Então é mais nesse sentido o não roubar. E Brahmacharya, né, uma palavra um pouco difícil de se falar, seria a moderação dos hábitos. Então é um preceito que sugere o controle dos impulsos, dos seus sentidos. Ou seja, moderação em todos os seus hábitos. Então seria mais ou menos isso. E aí a gente vai aplicar isso no dia, né? Então, é isso que eu achava legal, porque você ia falando a postura e você ia falando mesmo isso. Porque esse não roubar, quer dizer, eu nem acho tanto, mas como eu pratiquei dança a vida inteira, às vezes tinha professora que falava, não sei quem tá roubando, assim, que tinha que pôr a perna de um jeito e tá de outro. Então, quando você falou a primeira vez não roubar, eu pensei nisso, assim, porque às vezes você tá colocando o pé assim, tô, e não tá, né? Assim, ser honesto também, né? E isso é muito legal enquanto a gente tá praticando e sentindo essa parte filosófica também, né? É o que você falou do espírito. Aí realmente a gente sente toda a união mesmo. Exatamente. Porque muitas vezes, por exemplo, assim, que nem agora nós estamos fazendo aulas online, então existe essa dificuldade de você
de você não ter que tocar na pessoa, né? De você... Então, quem está se percebendo é você mesmo. Então, sim, esse sentido de não roubar é muito interessante, porque você não vai roubar assim, o professor não está vendo mesmo, né? Acho que eu não vou fazer. Então eu vou fazer de qualquer jeito, né? Não faça de qualquer jeito. Tente fazer dentro das suas possibilidades, né? Que a gente sempre fala, né? Como a gente comentou sobre a não violência, levar a intenção da postura. E isso que é o mais importante. Tá. Aí no próximo dia, né? 23, quarta-feira. Isso. Vamos falar sobre aparigraha, que é não possuir com apego, e saucha, né? Não possuir com apego é não colecionar, não só para ter as coisas, sem nunca usá-las. Desapego, né? Desapego, né? Entende por coisas, credos, filosofias e técnicas. Ou seja, tudo que você aprende e não põe em prática. Então não adianta você saber, por exemplo, de cor a Bíblia e não praticar esses ensinamentos. Então não adianta nada, né? É interessante você ter o conhecimento, mas tem que ter a prática do conhecimento, né? Legal. E o outro que é saucha, que significa pureza, mas no pureza de sentido de limpeza, né? E a prática do yoga traz essa limpeza, tanto interna quanto externa, tanto no corpo, quanto dentro do corpo, quanto fora do corpo, e também na parte interna que eu digo psicológica e espiritual. Ô André, você viu o vídeo daquele guru? Chama Sadhguru. E ele fala, sim, né? E ele fala muito do banho mesmo. Ele fala que ele toma vários banhos por dia, nem que seja rápido, só jogar uma água assim. Mas tem essa coisa também mesmo, né? De se purificar e se limpar mesmo por fora, por dentro. Até para você, de repente, quando tiver presencial, às vezes você não ir, né? Trabalhou o dia inteiro, tá meio com CC, assim, vamos todo mundo ali com CC fazer a prática aí um pouquinho mais limpinho, cheirosinho. Acho que tem isso também, né? Essa limpeza também. Sim, e isso é uma prática dos próprios indianos. Eles já trazem isso desde de muito tempo, né? Então eles já têm essa prática, porque eles sabem que você com a sua própria limpeza, isso já traz uma boa saúde para você. Só, relembrar, assim, vamos dizer assim, daquele período, vamos dizer, um período histórico que aconteceu aqui no Ocidente, né? Que seria o que o pessoal chamava de peste negra. Existia um costume de não tomar banho. E descobriu que você tomar banho todo dia era uma coisa contra a peste negra. Então, evitava várias doenças só de você tomar banho. E naquela época, às vezes até tomar banho, né? Isso estou querendo dizer aqui na parte da Europa, há muito tempo atrás, né? Sim. Eles até acreditavam que você não tomar banho criava uma proteção. Entendeu? Então, e é o contrário, né, na verdade. E é o contrário. Você vê hoje até com o coronavírus a gente lavando mais as mãos, né, tendo mais esse hábito, assim, de lavar mais as roupas também. Então a higiene é um aliado, sim. Com certeza. E a Índia já trazia isso há muito tempo, né? E não só a purificação por fora, como por dentro, né? Então, existem umas práticas de yoga que é conhecido como kriyas, e a gente faz umas práticas de limpeza dentro do corpo, né? Então, prática na parte da respiração, da parte do estômago. Então, tem algumas coisas assim que são bem interessantes, né? Inclusive, eu também, já vou fazer propaganda, que eu também dou aula de kriyas, né? Trazendo também sobre essa filosofia, sobre essa purificação também, né? E também tem a ver com alimentação, também tem a ver com a parte interna do corpo, e também isso traz benefícios não só para a saúde, né? Mas também para o corpo e para a mente. Ai, que legal, que legal. E na quinta-feira, André, no dia 24/6? Então, vamos falar sobre Santosha, que significa contentamento. Esse é muito legal. Sim. E Tapas, que é a disciplina. Santosha, contentamento, o que significa isso? É sentir-se sempre agradecido, né? Dar valor para aquilo que você já tem. E não ficar olhando o que está faltando. Então, o que significa isso? A gente ficar contente com aquilo que a gente tem. Por exemplo, vou dar um exemplo de um carro, né? Então, por exemplo, você tem um carro, sei lá, um Uno antigo, um Fusca.
ele é velho, ele dá problema, mas ele pode te levar a você a qualquer lugar, né? Então, fique contente com ele, tenha esse contentamento. Não fique pensando, eu preciso... principalmente se o carro, logicamente, se ele estiver funcionando bem, né? Eu quero comprar uma Ferrari, eu quero comprar uma BMW. Você fica só pensando no que você não tem, um negócio lá longe, você também não está vivendo, né, aquilo. E acho que também quando você agradece, você abre espaço, né, para mais coisas entrarem daquilo mesmo que você está agradecendo. Exatamente. O importante é você não criar expectativas. Isso é o mais importante. Por exemplo, logicamente que um dia você vai querer comprar um carro melhor, né, do que esse Uno que você tem, né? Mas não crie expectativa. Acredite que um dia você vai conseguir, mas não tenha essa expectativa. E agradeça aquilo que você tem, né? Você sabe que aquele Uno vai te levar para vários lugares. Né? Sim, então sim. Isso que é o mais importante, né? Não é verdade? Com certeza, com certeza. E a disciplina, né, que é muito importante. Sim, sim. A disciplina é importante para tudo na nossa vida, né? E o yoga traz isso, né? Então, você, com a prática do yoga, você acaba tendo essa disciplina. E é aquilo que eu comento, né? Tanto nos niyamas e niyamas, nesses preceitos, ele na verdade, seria a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a fazer o yoga. Mas você fazendo a prática de yoga, instintivamente, sem você mesmo pensar, sem você mesmo ficar correndo atrás disso, vem dentro de você, né, por causa da própria prática, né? E disciplina é muito importante, né, de você aprender a ter esse horário, por exemplo, assim, né, no caso do yoga, você vai ter esse horário para você mesmo. Então vai ser um horário para você em que você estará com você, né? E você não estará pensando nas outras coisas da sua vida, você estará observando o seu corpo, percebendo a sua respiração e tendo um pequeno relaxamento no final, que isso que é importante. É bom a gente relaxar. Um pequeno relaxamento que, assim, gente, toda vez eu durmo, André. Toda vez. É impressionante, nem que seja um pouquinho, mas o legal é que eu sempre acordo também na hora que você bate o... não é um sininho, é alguma... É um sininho. É um sininho, né? Você bate um sininho e tal. E às vezes eu escutei quase tudo. Gente, eu acho que o sono é de poucos segundos, assim. E é maravilhoso, você fica renovado, né? É muito, muito bom. O relaxamento na prática do yoga, ele é muito importante, principalmente na postura, né? Que nós chamamos de Shavasana, né? Uma postura de relaxamento. Em que a gente larga totalmente o nosso corpo, a gente fica totalmente solto, relaxado, e apenas observando a respiração. E o fato de você dormir não tem problema. Às vezes a gente dá essa apagada, vamos dizer assim, como se fosse como é que eu posso dizer? É como se você estivesse em outro estado, né? Você está entre o sono e estar acordado, então é um estado de vigília, né? Então, então você fica nesse estado. E ele é muito importante porque na nossa sociedade estamos acostumados a ter tensões, né? Estamos acostumados a ficar tenso o tempo todo. E a partir do relaxamento, você dá uma soltada no corpo. Então, você está presente com você mesmo, você apenas se observando, percebendo a respiração, percebendo que você descansa e soltando realmente as amarras, como eu sempre digo, né? Soltar as amarras, soltar as articulações, soltar o corpo, para que possa ficar, para que depois disso você possa ficar mais tranquilo, né? E eu às gosto... vezes a sensação... desculpa. Não, eu ia falar que eu gosto quando você fala para não pensar no próximo exercício, não pensar no que vem a seguir, e a frase que você sempre fala, o passado não existe mais e o futuro é uma ilusão. Gente, isso é maravilhoso, porque você fala toda a aula, né? E aquilo vai entrando, e aí realmente no dia a dia você começa a pensar isso. Sim, porque o importante é a gente se manter presente no dia, né? E é legal a prática do yoga porque você está presente na aula. Então você começa a observar cada postura, você começa a observar o movimento do seu corpo, você aceita os seus limites, né? Como eu comentei, né? Então, não consigo levantar a perna que nem um professor que deixa a perna reta aqui a 90 graus, paralela ao chão. Não consigo fazer isso. Mas não tem problema. O importante é a intenção que você traz.
na prática. Isso que é mais importante. E aquilo de não pensar depois, por exemplo, você tá cheio de conta para pagar depois. E você vai conduzindo a gente só pensar naquilo. Aí quando você terminar a aula e realmente for pagar ou sei lá o quê, você já tá mais tranquilo para fazer tudo aquilo, né? Você não tá com aquela mesma ansiedade. Ô André, e na sexta-feira, os últimos preceitos? Os últimos preceitos é o Svadhyaya, que seria o autoestudo. O que seria o autoestudo? Uma busca do verdadeiro eu, mas também é uma autoobservação. Perceber quais são os seus limites, perceber o que você faz de errado, o que você faz de certo e aceitar isso, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito rancorosa, né? Aceite que você é uma pessoa rancorosa, né? Observe isso, perceba e aceite. Que dessa forma você começa a soltar um pouco disso. Porque a partir do momento em que você aceita, fica mais fácil de você se entender e se controlar, vamos dizer assim, né? Então isso é bem interessante. Ele também é a busca do verdadeiro eu no sentido também de dentro de você, se internalizar, né? De perceber o seu estado e o seu espírito. E o último preceito é Svara Pranidhana, que é o sentimento de entrega. O sentimento de entrega no sentido de que reconhecer que temos que fazer o melhor possível, mas o resultado dos nossos feitos não está em nossas mãos. Então, você acreditar naquilo, né? Por exemplo, você acreditar em Deus. Então, você acredita que existe essa força, né? Além de você. Mas você sabe que se você fizer coisas boas, se você sabe que se você pensar no bem das pessoas, no seu próprio bem, no bem das pessoas, você sabe que isso vai te trazer um bom futuro, né? Vai te trazer uma coisa boa para você. Então, devemos fazer tudo com honestidade. O que consideramos o melhor para o bem comum? Lembre-se, um bem comum, isso é o mais importante. Uhum. O que vale é a nossa intenção de fazer o correto. E como diria o nosso querido professor Hermógenes, né, um dos primeiros professores de yoga aqui no Brasil, ele sempre falava uma frase que ele trouxe, né, que era um mantra dele, né, que era: entrego, confio, aceito e agradeço. Que significa lindo. Isso? É muito legal, né? O que significa isso? Significa eu entrego aquilo que eu acredito e eu confio e aceito o que vier, entende? Aceito o que vier, de bom ou de ruim, eu vou aceitar e depois agradeço. Ô André, a Leila falou: Úrsula, muito obrigada por me apresentar o André. Já estou me sentindo mais leve. Gente, mais leve vocês vão se sentir fazendo a aula dele. E eu agradeço muito ter te conhecido. Sabe o que eu queria pra gente terminar? Que você falasse como que a gente termina a aula, que também é muito legal. A forma que a gente termina a aula para agradecer e tal, o dia. Então a gente termina a aula sempre falando assim. Deixa eu colocar aqui para eu lembrar. Mão na frente do peito. A mão na frente do peito. Então vamos agradecer o dia de hoje. Agradecer por nossa perseverança em melhorarmos cada vez mais. E que essa sensação de paz e tranquilidade continue pelo resto dos dias. Então, abaixando a cabeça em direção ao coração. Agradecemos. Namastê. Namastê. Vamos retornando. E é assim que a gente sempre termina a nossa aula, sempre agradecendo, que isso é o mais importante. Sempre agradeço a todos que vêm, porque é importante, né, por aceitar, né, eu estar na casa da pessoa e aceitar levar o yoga para essas pessoas. Por isso que eu sempre agradeço. André, muitíssimo obrigado. Foi maravilhoso. Todo mundo gostou. Todo mundo aqui tá elogiando. Muita luz. E a gente se fala, tá bom? Obrigada. Tá bom, e semana que vem, Semana do Yoga, do dia 21 ao dia 25, né, de junho, todos os dias, gratuito. Você vai experimentar mesmo uma prática completa de yoga. André, bom dia pra você, bom dia pra todos que assistiram. Um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigado, viu? Obrigada, André, até. Tchau, tchau, um beijo.